Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o reino dos fungos, que nós chamamos reino fungi. Entre os representantes desse reino estão os cogumelos, as leveduras e os bolores. O habitat dos fungos é predominantemente terrestre, mas existem exemplares que vivem no meio aquático. Os fungos são heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento, e a maioria age como seres saprófagos, ou seja, utilizam matéria orgânica proveniente de organismos mortos para a sua nutrição. Quando isso ocorre, há reciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Por isso, assim como algumas bactérias, os fungos são importantes agentes decompositores. Existem também fungos parasitas, os quais retiram seus nutrientes diretamente de outros seres vivos, prejudicando-os e causando-lhes doenças. Um exemplo de doença causada por fungos parasitas são as micoses. Os fungos podem ser uni- ou multicelulares. Nos multicelulares, as células estão intimamente ligadas umas às outras, formando uma massa compacta de longos filamentos, que nós chamamos de hifas. Essas estruturas são tubos microscópicos que se formam após a germinação de células reprodutivas, chamadas esporos, e podem ou não apresentar paredes, septos transversais, delimitando assim as células. As hifas que não apresentam esses septos denominam-se cenocíticas e compartilham um citoplasma comum com diversos núcleos. A reunião das hifas ramificadas e entrelaçadas constitui o que nós chamamos de micélio. Nos fungos, não há formação de tecidos verdadeiros, como ocorre em animais e plantas. Os micélios geralmente aumentam a área de absorção de nutrientes e podem se dividir em dois grupos. O micélio vegetativo, que é formado por hifas especializadas na obtenção de alimento, que vive imerso no substrato, e o micélio reprodutivo, que é composto de hifas produtoras de esporos, desenvolve-se para fora do substrato. Assim como ocorre nas algas e nos vegetais, as células dos fungos têm parede celular, que reforça externamente a membrana plasmática. Essa estrutura apresenta depósitos de quitina, que é um tipo de carboidrato. A quitina é uma substância característica do exoesqueleto dos artrópodes, como insetos, crustáceos, e que confere uma resistência muito grande aos fungos. Uma outra característica dos fungos se assemelha à dos animais, que é a presença de uma substância chamada glicogênio, como substância de reserva. As hifas atuam na absorção de nutrientes. Essa nutrição dos fungos é realizada por digestão extracelular, ou seja, o micélio libera enzimas digestivas no substrato alimentício e absorve as partículas previamente digeridas. As substâncias são distribuídas por meio de uma corrente citoplasmática que percorre todas as células. A respiração pode ser aeróbia ou anaeróbia, facultativa, sendo essa última bastante comum nas leveduras. Muitas delas, como espécies que realizam fermentação alcoólica, no processo anaeróbio, e por isso são bastante usadas na produção de pães, de vinhos e de cervejas. No processo de panificação, o crescimento da massa se deve à liberação de dióxido de carbono
durante aí, né, a fermentação alcoólica. A excreção ela é feita pela eliminação direta dos resíduos do metabolismo para o exterior das células. Dependendo da espécie, pode ocorrer o processo reprodutivo assexuado ou sexuado. Os fungos unicelulares, como as leveduras, podem realizar a reprodução assexuada por brotamento. Diversos fungos multicelulares formam células reprodutivas, denominadas esporos. Essas células germinam e, após muitas divisões, formam várias hifas, as quais se alongam e constituem novos indivíduos adultos. Em muitos fungos, ocorre o processo sexuado por meio da junção de hifas. Nesse caso, se originam esporos que depois germinam e dão origem a novas hifas. Essas hifas vão se entrelaçar e formar o micélio, que originará o corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação é popularmente conhecido como cogumelo. Muitas espécies de fungos são parasitas e podem provocar doenças em plantas e animais. Algumas espécies de fungos podem ainda atingir frutas e grãos armazenados, fazendo uma deterioração ou liberação sobre eles de substâncias tóxicas. Essas substâncias, ao serem ingeridas por seres humanos ou outros animais, podem ser prejudiciais, causando intoxicações, desencadeando doenças. Esses fungos são produtores de aflotoxinas, grupo de compostos tóxicos considerados muito sérios, muito prejudiciais e que podem ser encontrados em alimentos como amendoim, milho, trigo e nozes. O acúmulo dessas toxinas no corpo humano pode causar necrose aguda, cirrose e até mesmo tumores de fígado. Seres humanos e outros animais também podem apresentar doenças, denominadas micoses, causadas diretamente por espécies de fungos parasitas. Dependendo do tipo de infecção, podem ocasionar sintomas e danos graves ao corpo. As micoses humanas mais comuns são o pé de atleta ou frieira e a candidíase, que pode ser chamada também nas crianças de sapinho. Assim como as bactérias, os fungos sapróbios, que se alimentam de matéria orgânica morta, desempenham um importante papel nos ecossistemas, porque são decompositores. Dessa maneira, os elementos químicos que compõem a matéria orgânica podem retornar aos ciclos de nutrientes, tornando-se disponíveis novamente para serem absorvidos por outros seres vivos. Outra importante função dos fungos na natureza pode ser verificada nas micorrizas, em que se associam às raízes das plantas, auxiliando na absorção de minerais. As plantas, por sua vez, fornecem aos fungos substâncias que são essenciais para o seu crescimento, como a glicose que vem da fotossíntese. Os líquens são associações mutualísticas entre fungos e algas ou cianobactérias. Na formação do líquen, as hifas dos fungos revestem e protegem as células das algas, formando um conjunto homogêneo e harmonioso que dá ao líquen o aspecto de um único ser vivo. Nessa relação mutualística, a alga fornece glicose ao fungo e este a auxilia na retenção de umidade e na absorção de sais minerais, além de lhe fornecer proteção. Assim, o líquen consiste em sobreviver a condições
ambientais em que as algas e os fungos não conseguiriam sobreviver separadamente. Os líquens são extremamente sensíveis à poluição ambiental, motivo pelo qual são considerados bioindicadores da qualidade do ar. Por isso, um ambiente com poucos líquens pode indicar que o ar esteja poluído. Agora nós vamos falar sobre os vírus. Os vírus, eles são acelulares, mas apresentam relação obrigatória com as células. Apresentam estrutura muito simples, uma cápsula de proteína chamada capsídeo e um ácido nucleico, que a gente chama de genoma viral. Eles mantêm-se inativos fora das células, por isso não são considerados seres vivos, de acordo com a teoria celular. No interior de células vivas, eles apresentam a capacidade de reprodução ou replicação, como chamamos no caso dos vírus. Por isso, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não apresentam metabolismo próprio. Parasitam bactérias, fungos, protozoários, plantas e animais. São extremamente pequenos, não podendo ser vistos ao microscópio óptico. Eles podem ter DNA ou RNA, que são os ácidos nucleicos. Alguns vírus apresentam um envoltório viral constituído por lipídios, carboidratos e proteínas. Fora das células, os vírus parecem pequenos cristais, que nós chamamos de vírions. São causadores de diversas doenças infecciosas, as chamadas viroses. Apresentam uma capacidade enorme de sofrer mutação, o que dificulta o seu combate. No Brasil, existem vacinas contra algumas viroses, como a poliomielite, as hepatites A e B, o sarampo, a rubéola, a cachumba e a gripe. Constituem importantes fontes de inovação genética na natureza, contribuindo para a diversidade genética dos seres vivos. Certos vírus desempenham um importante papel ecológico, destruindo bactérias e liberando seus compostos químicos na água, os quais servirão de nutrientes para as algas. Alguns tipos de vírus são importantes para o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e terapias, atuando como vetores, ou seja, transmissores, sendo geneticamente manipulados para transferir genes para determinadas células. A reprodução viral ou replicação ocorre da seguinte forma. Nós temos a duplicação do ácido nucleico viral e a síntese das proteínas que formam o capsídeo. Para isso, os vírus invadem as células hospedeiras e utilizam os ribossomos e as enzimas celulares para formar as novas proteínas que produzem cópias virais. Muito bem, terminamos a parte de líquens. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês nas aulas ao vivo ou então pelo chat. Grande beijo e até a próxima aula.